Oi, pessoal! Não repara na minha cara, não repara no meu cabelo, não repara no meu eu, porque eu estou destruída, acabada. Esse negócio dessa quarentena tá destruindo com a vida das pessoas. Sim, eu estou me sentindo destruída. White people problems. Eu estou cansada de ficar em casa, não aguento mais, tô morrendo de saudade de ver a cara de vocês, brigar com vocês ao vivo, sabe? Saudades. Mas hoje, o que a gente vai fazer aqui, neste momento, é começar o último capítulo do book 2 de vocês. E guerreirinhos vocês, chegamos até aqui, a graça de Deus. Vocês são muito inteligentes, então eu acredito que vocês vão dar conta do recado. Não repara não, tô com a sinusite atacada, gente, não é coronavírus, eu prometo pra vocês, não é coronavírus. E a gente vai começar não, né? A gente vai continuar trabalhando com o past, com o simple past, tá? Eu expliquei pra vocês em algumas aulas atrás o simple past, e eu não lembro se eu falei que a gente tinha dois tipos de verbo, que são os verbos regulares e os irregulares, tá? E aí, meus amorzinhos e amorzinhas, o que que acontece? A gente trabalhou bastante os verbos regulares lá, vocês fizeram a tabelinha, passaram os verbinhos pro passado, viram quais eram as regras pra colocar ED no final deles. Eu tô muito feia, meu Deus. E aí, agora a gente vai começar a trabalhar com os verbos irregulares. Eu lembro que eu mandei pra vocês no grupo um link com uma tabela, e essa tabela tem 616 verbos, né? Eu vou procurar de novo a tabela aqui e vou mandar o link novamente, porque vocês agora sim vão precisar. Eu naquele dia não sabia que a gente estava trabalhando com os verbos separados, que ia ser só primeiro os regulares e depois os irregulares. Então agora eu vou mandar a tabela novamente para vocês e vou dar uma reexplicada no passado simples. As regras não mudaram, mas eu vou repassar com vocês, porque como já tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas que a gente fez essa aula, é bom vocês terem aí um feedback, um review na realidade, tá bom? Então vamos lá, o que é o simple past? São as ações simples que começaram e terminaram no passado, já foram finalizadas, tá? E são coisas que geralmente a gente trata na rotina. Por exemplo, eu fui ao médico. Ou então, eu comprei uma casa. Ou eu comi pizza no fim de semana. São ações do seu cotidiano, coisas que não são fora da sua rotina, não são fora da casinha, nada extraordinário, mas você fez aquilo ali, você praticou aquela ação. E aí você tá relatando isso pra alguém, por exemplo. Ah, eu vejo meus amigos toda segunda-feira. Eu vou trabalhar, daí eu fico sábado e domingo em casa, na segunda eu volto trabalhar de novo e eu conto pros meus amigos. Ah, eu fui pro shopping, eu vi um amigo que tava comendo, não sei, Luna, eu acho que a vovó botou pra lavar. Desculpa. Eu passei, eu comprei roupa nova, eu comprei, sei lá, comprei qualquer coisa. E aí você reconta, né, na realidade, tudo que você fez pra essa pessoa. E isso é o simple past, tá? Nada além disso. No simple past, a gente tem duas formas diferentes de trabalhar. A frase afirmativa segue um padrão. E as frases negativas e interrogativas, elas seguem outro padrão, tá? Como assim, teacher? Como que funciona? Na frase afirmativa, a gente sempre trabalha com o nosso verbo no passado. Ou seja, eu mudo a estrutura do verbo. Se no presente eu falo eat, de comer, no passado ele fica ate, comi. Se no presente eu falo drink, no passado ele vira drank. Meu cachorro tá roubando a mortadela. Se eu falo buy, no presente, que é comprar, no passado fica bought, tá? E eu tô dando só exemplos de verbos irregulares, porque são só eles que a gente vai usar hoje. Então, pra você afirmar que você fez alguma coisa no passado, você sempre vai colocar o verbo no passado também. Então, é uma frase simples. I eat pizza. Pra ficar no passado, vira I ate pizza, ok?
Eu não vou passar pra vocês de novo as estruturas e as regras, porque daquele dia eu já passei. Então, qualquer dúvida, pode procurar lá no caderno que tem. Eu botei pra vocês por escrito pra vocês copiarem também. E a regra, ela vai ficar igual. Ela não vai ter diferença daquela pra essa. A diferença aqui é só o tipo de verbo que a gente tá trabalhando agora, tá? Enfim, pra você fazer pergunta e fazer negação, vocês vão precisar simplesmente do did, do auxiliar did. Então, o did com a pergunta ou o did not para fazer a negação. Então, a mesma frase que eu falei lá, I ate pizza, eu afirmei. Na hora que eu vou fazer virar uma pergunta, vai ficar did you, eu não vou perguntar para mim mesma, vou perguntar para outra pessoa, tá? Did you eat pizza? I ate pizza, vira did you eat pizza? E por que que tem essa diferença aí, guys? Porque quando você coloca o did na sua frase, automaticamente você já sabe que você tá falando de passado. Então, você não precisa modificar o seu verbo também. Você vai colocar só o seu auxiliar, só ele vai ser o destaque da frase. E por si só, ele já carrega o peso de transformar a sua frase em passado. E aí, quando você for trabalhar com a interrogativa ou com a negativa, isso vai acontecer. Por quê? Eu não vou precisar mudar meu verbo. O did vai fazer esse papel pra mim. E o meu verbo vai ficar lá tranquilão, relax, porque ele não precisa mais ser modificado para minha frase significar passado, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, dá uma buscada no caderno de vocês, porque eu passei um puta texto para vocês que eu me lembro. Eu realmente me lembro desse texto, eu sei que foi gigante, que eu lembro que foi frente, verso e reverso. E lá tem tudo isso por escrito para vocês refrescarem a memória com a estrutura certinha do did e do verbo no passado, beleza? Mas vamos voltar agora para os verbos irregulares. Vou dar uma introdução, não. Vou dar uma explicação mais detalhada sobre ele. O verbo irregular, gente, ele é um tipo de verbo que não segue nenhum tipo de regra, né? Pelo próprio nome você já imagina, para se modificar. E o que isso significa na prática? Que esses verbos, quando existe alguma situação em que precisa ter modificação, ou seja, colocar eles para o passado, ou então colocá-los no particípio, ou no contínuo, enfim, qualquer que seja, né, o tempo verbal que você for trabalhar, ele não vai ter uma regra. Então não vai ter uma coisa que você vai bater o olho e vai falar assim, isso aqui fez ele virar passado. Não. Cada verbo vai mudar de um jeito. O it, por exemplo, que é o que eu tenho usado bastante pra vocês, ele muda totalmente de lugar as letras. Vira o EAT, né, que a gente usa, o it, ele vira ATE. E aí ele já virou passado. O drink, por outro lado, a gente só mudou uma letra. O I virou A. Então, de drink virou drank. O begin, por exemplo, vira begun. Você troca uma letra também. Buy, de comprar, buy, que é B-U-Y, vira bought, que é B-O-U-G-H-T, vira uma palavra muito maior. E aí, eu não posso falar pra vocês assim, vai ter uma técnica para que vocês saibam como mudar cada um dos verbos irregulares, porque não tem. Cada um deles foi modificado de uma maneira. Eles são verbos que fogem de toda a padronização. Como toda regra tem suas exceções. Alguns dos verbos irregulares, eles transitam ali. Eles podem tanto ser considerados irregulares quanto regulares também. Vai acontecer. O verbo dream, ele tem essa característica, por exemplo. Ele pode tanto ser dreamt quanto dreamed. Ele tem as duas formas de ficar no passado, entenderam? Então, assim, o que eu recomendo pra vocês? O que é legal da gente fazer quando a gente trabalha com verbos irregulares? A tabela. Essa bendita tabela que eu tanto falei pra vocês aquele dia, que eu tanto pego no pé e tanto falo, ela é super fundamental no primeiro contato de vocês com esses verbos, porque vocês vão primeiro procurar nela. É como se fosse uma cola, não deixa de ser uma cola. Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo, conforme você for usando, conforme você for aprendendo, conforme você for praticando, você vai pegar os verbos que você usa com mais frequência e vai aprender como é que eles ficam no passado. Acaba se tornando uma coisa natural. É rápido que isso acontece?
Nem um pouco. Vai ser uma coisa do dia pra noite? Não. Teacher, você sabe os 616 verbos que tem naquela tabela? Não. Você usa? Não. O que você precisa focar? Naqueles que você vai usar, naqueles que você vai precisar e naqueles que são comuns, que são do dia a dia. Então, quando eu trabalho esses verbos em sala de aula, geralmente eu tenho duas tabelas, né, que eu uso separadamente. Tenho a completa, que eu vou mandar o link pra vocês. Eu acho interessante, inclusive, que vocês imprimam a tabela de vocês, tenham ela em mãos, porque quando a gente voltar pra escola, vocês vão fazer prova, e na prova vai pedir que vocês tenham essa tabela por perto pra vocês poderem consultar. E eu não vou deixar vocês usarem o celular, né, porque eu não sou besta. E também tem a tabela mais simples, que são os 50 comuns ou os 100 mais comuns. Aí vocês decidem qual das duas vocês vão querer trabalhar. E essa é mais fácil, porque com ela você consegue decorar os verbos com mais facilidade, porque são verbos que você tá acostumado a ver no seu dia a dia. Então é bom que vocês tenham essa tabela com vocês, tá? Se você não tiver como imprimir, não tem problema. Isso aí a gente vê depois e tal, porque no dia da prova vocês vão precisar. Mas por enquanto, vocês tendo acesso a ela digitalizada mesmo, tá bom. E agora o que a gente vai fazer, tá? Falei, agora eu vou explicar pra vocês o que vocês farão pra mim. Na página 76 do livro de vocês, a gente tem aqui uma mini explicação dos irregular verbs, tem alguns exemplos aqui, justamente também já com frases, afirmando, perguntando e negando, pra vocês verem a diferença de um e do outro. E do lado, a gente tem uma tabela bem parecida com a que vocês fizeram na unidade 9 com os verbos regulares. Vocês vão passar os verbos que estão aqui para o passado. Todos eles vocês podem consultar na tabela, tá? Eu sei que vocês não vão saber isso de cabeça, a gente ainda não tinha visto, então eu sei que vocês vão olhar na tabela. Podem ficar tranquilos com relação a isso, tá bom? Aí, na página 77... a gente tem aqui dois exercícios para serem feitos, tá? No lado esquerdo da página, a gente tem aqui... não. Esquece, o lado esquerdo vocês não vão fazer hoje, não. O lado esquerdo vocês vão fazer na semana que vem, porque aí eu vou explicar uma outra coisa pra vocês, pra não ficar bagunçado na cabecinha, tá bom? Então vamos pro lado direito. Aqui, vocês têm quatro frases no passado. Todas foram feitas em forma afirmativa. Todas estão usando verbos... Não são todas que estão usando verbos irregulares. Tem uma aqui que é verbo regular, tá? Mas vocês vão identificar. E vocês vão transformar essas frases aqui em interrogativa e negativa. Ou seja, vocês vão usar o did, o didn't e o verbo do jeito que ele é no presente, tá? Aqui atrás... na página 78, e é o último exercício do Student Book, é isso mesmo. Vocês vão fazer pra mim esses textos aqui, tá? Esses mini diálogos que tem aqui, essas frases que seja. Todos eles estão falando de situações que aconteceram e tem os períodos em que elas aconteceram. A gente tem o yesterday, o ontem, last Wednesday, quarta passada, 4 days ago, 4 dias atrás, e 6 days ago, que são 6 dias atrás, tá? Então aqui a gente tem a Lori e o Vincent e coisas que aconteceram com eles nesses períodos aqui. Lá em cima, a gente tem alguns verbos, tá? E eles todos estão no presente. Todos os verbos que estão lá estão no presente. Vocês vão primeiramente entender aonde cada verbo vai encaixar para fazer sentido. E isso tendo sido feito, aí vocês vão passar esses verbos pro Simple Past. Então, aqui temos o believe, que é acreditar, had, came, wait, missed, broke e work, tá? Aqui eu tô olhando e tem alguns verbos que já estão no passado e alguns que estão no presente. Então, cuidado, tá? Cuidado para você não colocar mais colocar no passado o que já tá ou esquecer de colocar o que não tá. Então tem que prestar bastante atenção conforme vocês forem fazendo. Caso vocês não saibam a tradução, alguma coisa do gênero, pode me perguntar ou pode procurar na internet. Eu não gosto, vocês sabem que eu detesto quando vocês têm que traduzir as coisas. Mas como a gente não tá frente a frente, não vou estar ali disponível pra vocês
fisicamente falando, vou obviamente estar disponível no grupo pra vocês, mas não vou estar fisicamente falando ali. Se vocês precisarem procurar, ou quem for fazer fora do horário, que eu não vou estar mais disponível e tudo mais, aí a coisa muda de figura, tá? Bom, deixa eu ver se tem algum exercício aqui do workbook pra passar pra vocês. Eu tô tentando não ser muito malvada, porque eu sei que vocês estão num momento aí em que todo mundo tá fazendo as aulas da escola também e tá complicado, tá puxado pra geral. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto de novo e aí a coisa vai ficar mais fácil, tá? Eu não passei exercício pra vocês do workbook do capítulo 9, né? Eu acho que não. Então aqui, se eu já tiver passado, não precisa fazer. Se eu não tiver passado, é pra fazer agora, tá bom? Vocês vão fazer o exercício 2, página 58, primeiramente. Exercício 2. Look at the picture. How much did she change? Describe her usage to. Então, aqui vocês vão olhar, tem uma imagem de uma menina, de uma mulher e de uma senhora, né? Aqui é a evolução. É a mesma pessoa, só que aqui são estágios diferentes da vida dela. E vocês vão escrever usando o used to, que é aquele que a gente usou na semana retrasada, tá? Que é o costumava. O que vocês vão fazer? Vocês vão falar, ela costumava ser tal coisa. Ela costumava chupar chupeta. Ela costumava brincar. Ela costumava namorar, ela costumava trabalhar, ela costumava limpar a casa, ela costumava, sei lá, viajar. Vocês vão escolher o que ela costumava fazer, tá? Vocês vão fazer o exercício 4, que tá na página 60. Esse aqui, guys, é pra vocês só colocarem embaixo das imagens aqui quais são as ações, os verbos, né, correspondentes. Então, a gente tem o asked a question, danced well, washed my face, touched her hand, cleaned the room, relaxed after work. Então, aqui, vocês vão colocar qual que é cada uma dessas ações, tá? Na página 61, vocês vão fazer o exercício 5 e o 6. E esse vai ser o último. Exercício 5, vocês vão colocar os verbos que estão aqui em cima no passado. Se eu não me engano, todos eles aqui estão no verbo regular. Então, coloca ed na frente do verbo. Segue as regras lá. Novamente, pega o texto que eu mandei pra vocês e olha, pra não fazer besteira. E por último, no exercício 6, vocês vão escolher 5 verbos daquela lista que vocês acabaram de colocar no passado e vão criar frases pra mim usando esses verbos, tá? Entenderam? Quando vocês terminarem, mandem as fotos dos exercícios feitos pra mim, gente. Por favor. Tem gente esquecendo de mandar foto, guys. E o importante é a foto justamente pra eu poder comprovar que vocês têm feito as aulas, pra evitar problema, né? E também porque eu quero ver como é que tá o desenvolvimento de vocês. Às vezes eu demoro um pouco pra mandar feedback, pra falar pra vocês como é que tá e tudo mais, mas é porque eu tô corrigindo de todo mundo, eu tô ficando doida, porque não chega nunca na hora da aula, e aí eu tenho que corrigir em outros horários e tal, enfim, tô ficando maluca, tá? Eu não sei se pela minha cara vocês perceberam, mas eu tô ficando doida. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam, das 2 até as 4, eu vou estar disponível no grupo pra tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E é isso, gente. Acho que eu não vou me estender mais não, tá bom? Beijo!